Olá, queridos e queridas, boa noite. Que o Senhor abençoe você com graça e com muita paciência para enfrentar essa quarentena. Nossa meditação de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versos de 2 a 6. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo está dando os seus conselhos finais. Ele começa com uma oração lá no capítulo 1, de 3 a 9, nessa epístola, e ele termina com oração e ele fala de perseverança na oração. É preciso, queridos, perseverar em oração. Mas como fazer isso se nós sequer oramos? Nós não temos vida de oração. Nós não temos tempo para orar. Nossa agenda é muito complicada. Nós temos tempo para tudo, menos para falar com o Criador, menos para falar com aquele que sustenta de pé a nossa vida. Pois bem, primeiro nós precisamos orar. A oração é falar com Deus, é uma disciplina espiritual que não pode faltar na vida do crente, ok? Então, desta forma, a gente precisa de disciplina de oração. A oração precisa ser todos os dias e segundo Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46, quando Jesus está orando no Getsêmani, ele pede os discípulos para orarem e vigiarem com ele. E ele ora 3 vezes e 3 vezes ele volta e os discípulos 3 vezes não estão orando, estão dormindo. E aí Jesus diz assim: nenhuma hora pudestes vigiar comigo em oração? Nenhuma hora? Queridos, nós temos 16 horas no dia. Alguns dormem pouco e têm até 20 horas no dia. Mas a gente não tem coragem de tirar 1 hora para estar com Deus. Você não precisa tirar 1 hora direto. Você pode tirar 3 momentos de 20 minutos e você vai ter 1 hora. Mas o mínimo decente para uma vida cristã é 1 hora de oração todos os dias. E ele diz então, depois que você estiver orando, persevere, não desista, não negocie o seu tempo de oração, persevere. E ele também fala de vigilância. Vigilância é estar acordado, é observar todas as coisas, é estar atento ao que está ao seu redor, porque Satanás vive armando ciladas. Ele vive armando situações para fazer com que nós caiamos em tentação e pequemos contra o Senhor. Então, por isso, nós precisamos ficar acordados, vigilantes, atentos. Precisamos ter a percepção aguçada do mundo espiritual à nossa volta. E isso tudo com gratidão nos nossos corações, porque Deus ouve as nossas orações. Os versos 3 e 4, Paulo pede aos colossenses para que intercedam por ele. E eu tomo essa parte para nos exortar a interceder pelos nossos missionários. Então Paulo diz, olha só, suplicai ao mesmo tempo também por mim, por 2 razões. Primeiro, para que portas se abram à pregação da palavra. Essa é a primeira coisa. Segundo, é para que quando essas portas se abrirem, Paulo tenha poder e sabedoria para expor com autoridade e de forma ousada a palavra de Deus. Então esses são os 2 motivos e nós devemos nos lembrar dos nossos missionários. A nossa oração deve incluir intercessão missionária. Os versos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala de uma postura missionária que os colossenses devem ter, ok? A primeira coisa que ele diz é: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora.
aproveitai as oportunidades. Então, Paulo propõe uma maneira intencional de eu me portar para que as pessoas que não são crentes sejam atraídas para o modo de viver de um crente, para o modo de viver de um evangélico. Então, o meu comportamento, ele precisa corroborar a palavra que sai da minha boca, porque as pessoas vão ouvir o que falamos. Nós vamos conversar com as pessoas, mas as pessoas também vão observar como agimos, o que fazemos, que tipo de pai você é, que tipo de marido você é, com qual carinho você cuida dos seus pais, da sua esposa. Eles vão reparar isso. Então, portar-se com sabedoria para a construção de fora é um comportamento coerente com a nossa palavra, na intenção de mostrar para eles o quanto Jesus Cristo é transformador da nossa vida. E aí, então, a gente não perde as oportunidades para compartilhar o amor de Deus. Aí ele continua dizendo o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável. E isso aí a gente tem um problemão. Nossa palavra é agradável quando nos dirigimos aos nossos pais, quando nos dirigimos à esposa, quando a esposa se dirige ao marido, quando os pais, no auge do estresse, se dirigem aos filhos. Essa palavra é agradável? Ele diz aqui que a vossa palavra seja sempre agradável, sempre. Para de gritar com seu filho, para de gritar com a sua mulher, para de promover mágoa e amargura no coração das pessoas que te cercam. Tenha uma palavra agradável, tenha uma palavra estimulante, positiva, interessante, tenha uma palavra que cative as pessoas. E ele diz que essa palavra precisa ser temperada com sal. Você entende essa metáfora que Paulo coloca aqui? Porque ela é uma alusão ao ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 13. Então, a nossa palavra precisa ser uma palavra agradável, saborosa, temperada com sal, com a finalidade de ganhar as pessoas, com a finalidade de cativar as pessoas. E isso também mostra para a gente que os colossenses tinham uma interação com o mundo ao seu redor. Eles não estavam fechados na igreja, eles não estavam enclausurados na igreja. Eles tinham uma interação com os de fora. Por isso Paulo dá a eles esse conselho, porque Paulo sabe da interação que os colossenses têm com os de fora, ok? E ele diz assim: para saberdes como deveis responder a cada um. Precisamos responder a cada um com sabedoria. Precisamos ser mansos e firmes com as crianças. Precisamos ser respeitosos com os idosos. Precisamos ser cordiais e carinhosos com a esposa com o esposo. A palavra temperada com sal vai dizer para você como responder a cada um dos seus relacionamentos, como se comportar. E isso deve ser feito debaixo da orientação da palavra. Isso deve ser feito de uma forma cristã, visando cativar as pessoas. Então eu peço a você que faça um exercício. Marque um horário com Deus para você parar toda a sua vida e só se dedicar ao Senhor. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, mas que seja sério, que você cumpra isso todos os dias, que você tenha compromisso com esse tempo de oração. Nós precisamos orar e precisamos ser perseverantes na nossa oração. Nessa oração, ore pela sua vida, peça a Deus para que você não caia em tentação, peça a Deus para que você tenha aumentado a sua capacidade de vigilância, de percepção espiritual, peça a Deus para compartilhar com você a vontade dele. E interceda nesse tempo de oração pela sua família, pela sua igreja, pelo Brasil, pelos missionários. Temos vários motivos pelos quais interceder.
Marque um tempo de oração. Interceda pelos missionários. Cuidado com o seu comportamento, porte-se com sabedoria, para que você não escandalize as pessoas, pelo contrário, para que você as cative com um comportamento sábio e você tenha oportunidades abertas diante de você que você possa aproveitar. E que a palavra que saia da boca de vocês, da minha boca, seja temperada com sal, seja agradável, massageie o coração, console os contristados, acalme os ansiosos, lance esperança no coração dos desesperançados. Palavra temperada com sal é isso. É a gente saber abordar as pessoas com respeito, com decência. Isso cativa as pessoas. O mundo é muito mal educado. Se você se portar com sabedoria, se a sua palavra for temperada com sal, você vai cativar as pessoas à sua volta. Você vai ter oportunidades de falar do Evangelho. Essas pessoas vão procurar você para abrir o coração contigo, porque você é uma pessoa que sabe se comportar, é uma pessoa que tem uma palavra agradável, você é uma pessoa que compreende as coisas, que não julga ninguém e assim por diante. Deus abençoe a sua vida profundamente nessa noite. Amém.